Muito bem, já estamos com 1.100 pessoas em direto. Como sempre faço, quero saber da tua parte se o som está bom, se a luz também está bem e também se as condições da imagem no geral estão a chegar a si em perfeitas condições. Então faz um comentário que eu consigo ver os comentários. Então podes dizer se está tudo bem, diga se está tudo bem, está a ouvir perfeitamente, está vendo perfeitamente. Perfeito, muito bom. Bom, você que já está ligado agora à página oficial de Venâncio Mondlane, pode fazer a partilha desta live também para 30 pessoas. Portanto, partilha esta live para 30 pessoas, partilha esta live para 30 amigos, partilha esta live para 30 colegas, para 30 parentes, para 30 grupos. Vai partilhando a live para 30 grupos, para 30 pessoas, para 30 amigos, para 30 conhecidos, né? Partilha para 30 e-mails. Faz isso agora, exatamente agora. Faz isso exatamente agora, não é? Faz isso exatamente agora. Muito bem. Estou a ver aqui um amigo Eliseu que diz uma coisa bem engraçada. Nós, os donos do país, estamos aqui sem dúvida. Muito bom, muito bem. Ok, nós já estamos com 2.000 pessoas, acho que podemos iniciar a nossa conversa de hoje. Vamos começar pontualmente às 8h30. Agora são 8h26. Não para de partilhar, vai partilhando a live, vai partilhando, não para de partilhar. Está bem? Muito bem. Bom, como sempre, agradecemos ao Altíssimo, Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder sobre o universo, sobre as coisas que existem, sobre as coisas que também não existem, sobre as coisas conhecidas e as coisas desconhecidas. Aquele que tem todo o poder sobre todos os poderes espirituais, sobre todas as forças, sobre todas as autoridades e sobre todos os governos. A esse nós damos toda a honra, toda a glória, toda a exaltação e toda a adoração. A esse que prometeu essa luz magnífica que está cada vez mais próxima para que Moçambique de fato se torne uma das maiores nações do mundo. A esse nós dizemos em uníssono. Amém. Bom, caros amigos, vamos hoje. Hoje é o terceiro dia do luto nacional que nós havíamos decretado em função do assassinato bárbaro, cobarde, que aconteceu no dia 9 de maio, sábado, na cidade de Chimoio, onde foi assassinado o nosso colega, nosso irmão, nosso amigo, Anselmo Abílio Vicente, que era o coordenador eleito do partido Anamola para a cidade de Chimoio, a cidade central de Chimoio, que recebeu no dia 18 de abril
a tomada de posse de coordenadores eleitos democraticamente no partido, tanto a nível das províncias, assim como na diáspora. Coordenador eleito nesta cidade que acolheu também os cerca de 165 coordenadores distritais também eleitos democraticamente, fazendo do Partido Anamola o único partido em Moçambique que em menos de um ano de vida conseguiu fazer eleições de nível distrital, eleições de nível provincial e na diáspora. E somos neste momento, com todo orgulho, o partido mais representado na diáspora. Estamos praticamente em todos os países de relação relevante com Moçambique na Europa. Estamos inclusivamente nos Estados Unidos, estamos em Portugal, estamos na França, estamos na Itália, estamos na Suécia, estamos na Inglaterra, estamos na França, estamos também no Canadá, fora do espaço europeu, estamos na África do Sul muito bem representados, estamos em Eswatini, que temos um grande núcleo a crescer em Eswatini. Então, caros amigos, decretamos este luto. No primeiro dia, como vocês viram, foi espetacular. Eu agradeço ao povo moçambicano, agradeço os membros da Anamola por terem aderido, termos feito um minuto de silêncio, termos feito a entoação do hino nacional, fizemos também a entoação do hino do Partido Anamola e no fim tocamos apitos, buzinadelas e cantamos o hino típico para este período, que é: podem nos matar, não vamos desistir. Podem nos matar, não vamos desistir. E também na cidade de Maputo tivemos um episódio, como sempre dizemos, quando o povo está na sua liberdade, há sempre paz. Mas quando a polícia se aproxima, sobretudo esta polícia partidarizada, instrumentalizada pelo Partido Frelimo, há sempre confusão. Só há confusão onde a polícia da República de Moçambique se aproxima. E hoje vou dar alguns exemplos fora de Maputo que essa situação que eu estou-me a referir é muito bem patente. Caros amigos, hoje vou fazer o anúncio de uma grande novidade, vou fazer o anúncio de algo inédito, vou fazer o anúncio de algo que se calhar pode também não ser uma grande novidade, mas eu acho que é um grande desejo de muita gente, um grande desejo de muita gente. Queria, antes de mais, fazer recordar a todos vocês de um aspecto extremamente importante. A tendência deste regime assassinar e matar quando se colocam em causa direitos fundamentais, direitos constitucionais dos cidadãos, não é de hoje. E nos últimos tempos essa situação tem se agravado bastante. Nós temos, agora permita-me aqui, nós temos a situação muito recente que aconteceu na província da Zambésia. Eu dei vários exemplos da Zambésia, onde nós temos lá o atentado que foi feito contra o nosso irmão MC Trufafá, que eu falei sobre isto, o atentado que sofreu o antigo coordenador da província de Zambésia, que é o Shadrach Francisco, as 5 mortes, os 5 assassinatos que foram feitos em Mucubela só em abril deste ano. Nesta província da Zambésia, só para vocês perceberem, esta que é uma das províncias mais ricas do país, que é uma das províncias com maior diversidade cultural do país, é uma província fantástica em termos de talentos, em termos de inovação, de artistas, de pintores, de escritores, de poetas, dançarinos, uma província vibrante, rica em todos os aspectos, para além dos aspectos dos recursos naturais. Esta mesma província, agora temos uma situação gravíssima. A praia de Zalala, só para nós vermos como é que este regime funciona, a praia de Zalala, que é considerada, e foi considerada durante muito tempo, a pérola da Zambésia.
também foi chamada de o paraíso escondido da Zambésia. E os zambesianos também, como gostam muito de comparar-se muito com o Brasil, né? Como eles se consideram um pequeno Brasil, a praia de Zalala também foi chamada de Copacabana da Zambésia. E esta era uma das praias mais conhecidas, mais visitadas por turistas da região, desde o Zimbábue, da Zâmbia, da Tanzânia e também outros países. Na zona da Praia da Zambésia também é uma zona que foi dominada durante muito tempo pela grande companhia da Madal, que empregava milhares e milhares de pessoas na Zambésia, que foi falida essa companhia pelo regime da Frelimo. Hoje, esta praia emblemática está no processo de venda. Eu volto a dizer, está no processo de venda. Esta praia de Zalala, a pérola da Zambésia, o paraíso escondido da Zambésia, a Copacabana da Zambésia está no processo de venda. Para entendermos como é que este regime funciona. Inclusivamente, o Ministério da Terra e Ambiente chegou a fazer um parecer, há uns anos atrás, que dizia que a exploração de areias pesadas na praia de Zalala era ambientalmente inviável. Isto escrito por este mesmo governo. E nessa altura, uma empresa que era Africa Ocean da China é que queria fazer a exploração de areias pesadas. Portanto, queria comprar a praia de Zalala, a pérola da Zambésia, para transformar numa fonte de extração de matéria-prima para exportação e retirar este bem precioso dos zambesianos para venda. Como o parecer do Ministério da Terra foi negativo, só fizeram um tempo, como eles sempre fazem, e voltaram agora, já não com o nome de Africa Ocean, agora voltaram com Africa Xiao. Mas o grupo é o mesmo, as intenções são as mesmas, e como não fizeram consulta pública, e sabem que o povo da Zambésia trata como algo precioso aquela pérola da Zambésia que é a praia de Zalala, o que fizeram não foi mais nem menos do que mandar agora, os chineses estão a fazer a prospecção e acompanhados da UIR bem armada para fazer a prospecção. Os pescadores, os agricultores, os turistas locais, os donos da própria praia já nem sequer podem se fazer a praia porque a prospecção está sendo feita com a UIR. Quer dizer, nem sequer a polícia de proteção, não, é a polícia de intervenção rápida que está na praia de Zalala a garantir a prospecção para depois venderem esta pérola dos zambesianos. O que eu queria pedir aos zambesianos, de uma forma efusiva, aquilo é a vossa preciosidade. A praia de Zalala pertence aos zambesianos. Os zambesianos é que têm que ter uma palavra sobre esta praia. Não permitam que esta coisa preciosa, que a vossa pérola, a vossa Copacabana, seja mais uma vez vendida para interesses que depois não trazem nenhum benefício para a própria comunidade. A população tentou rebelar-se. A população mostrou o seu descontentamento. Mas mesmo assim, estão com a UIR, com armas apontadas para o povo, a dizer que aquela praia vai ser vendida. Portanto, deve haver um movimento na Zambésia geral. Não permitam que se venda essa vossa pérola da Zambésia. Não permitam que se venda a vossa Copacabana. A Zambésia toda deve se levantar. Porque boa parte das vossas praias já foi vendida para os outros interesses. Boa parte da vossa costa é usada até para o tráfico de drogas. O Porto de Macuse, nós sabemos, eu como parlamentar denunciei tráfico de drogas usando o Porto de Macuse. Um porto que devia ser usado para desenvolver a Zambésia, para desenvolver
as relações comerciais da Zambésia está sendo usada agora para tráfico de droga pesada. Então querem transformar a Zambésia num cartel de droga, num ponto privilegiado para a descarga e envio de droga. Então não permitam que esta saga de tornar a Zambésia uma narcoprovíncia e transformar toda a vossa costa apenas em exploração minéria para interesses que não trazem benefício. Então a Zambésia deve se levantar. A Zambésia não pode admitir isto. Zambesiano, é a altura de vocês acordarem. Está-se a vender quase tudo neste país. Quase tudo neste país está sendo vendido. Na província de Gaza, as dunas de Chongwen, houve uma reportagem que mostra isso, estão a ser destruídas dunas, que são protegidas ambientalmente. Nas leis ambientais de Moçambique e do mundo, são áreas protegidas. Estão a destruir dunas para fazer negócio com minerais que não estão a beneficiar nada ao povo de Gaza. O povo está na miséria total, as areias pesadas em Chibuto, nós fomos fazer uma reportagem lá, é uma desgraça, o povo está na miséria. O rio Xangana, onde o povo tirava, fazia pesca, tinha lá, todos os peixes estão mortos, aquilo está com mercúrio, está com lamas, está com uma série de poluentes minerais, que aquele rio está agora praticamente improdutivo. Até os crocodilos que são resistentes morreram no rio Xangana. Se nós quisermos, podemos ir ver em Niassa o que está a acontecer em Niassa. Nós temos também o rio Lúrio em Niassa, com cerca de 600 km, que passa Niassa, Cabo Delgado, também totalmente poluído por causa desta exploração selvagem que não traz benefícios ao povo. Em Tete, o famoso rio Rovubwe, também poluído e que não traz nenhum benefício para a população. O rio Moatize também poluído, que não traz nenhum benefício à população. O rio Rovue em Manica, penso que é um dos piores que já foi poluído neste país e retirou a capacidade da população fazer pesca, fazer agricultura, está tudo cheio de mercúrios, sedimentos de lamas, está cheio lá de metais pesados, perigosos para a saúde das pessoas. O rio Pungwe também está poluído. O próprio rio Zambeze também totalmente poluído. Então há estes desastres ambientais todos. E em todos estes lugares, o regime coloca sempre lá a ir para quê? Repreender o povo quando o povo quer se levantar contra isto. O povo, já somos o segundo país mais pobre do mundo. Mas a pouca agricultura, a pouca pesca que podiam fazer nestes rios, neste momento o povo está desprovido, porque estamos todos poluídos, estão todos eles contaminados por causa deste negócio que este regime quer fazer com os recursos do próprio povo, e quando o povo reage, é bala sobre esse mesmo povo. Nós temos agora o caso de Nampula. Em Nampula, vocês sabem, muito recentemente, organizações da sociedade civil como Cuchucuru, por exemplo, e outras, denunciaram mortes que estavam a acontecer em Mogovolas por causa de tentalite, turmalinas, pedras preciosas. A própria UIR, as Forças de Defesa e Segurança, assassinaram mais de 38 pessoas em Mogovolas, em Nampula, porque simplesmente estes exigiam o direito também de explorar as pedras preciosas de Nampula, a terra que os viu nascer, a terra dos seus pais, a terra dos seus avós, a terra dos seus antepassados. Eles queriam o direito também de explorar essas terras. Foram assassinados 38 moçambicanos em Mogovolas. Ainda inventaram histórias a dizer que eles estavam a criar distúrbios. E ainda disseram que haviam membros da Anamola entre estes que foram assassinados. Isto estou a falar de coisas recentes, muito recentemente. Vamos saltar um bocadinho para Zambésia. Na província da Zambésia, sabemos os problemas que existem no distrito de Gilé, onde nós temos muitas pedras preciosas. Querem ocupar a montanha de Gilé, tirar a riqueza daquele povo e usam a UIR, usam as forças de segurança
para atacar a população de Gilá, para tirar as suas riquezas, sem que essa população ganhe absolutamente nada. Nós temos ainda, há 2 dias, houve problemas em Peban, que a UIR entrou em Peban, incendiou casas, incluindo casas dos membros da Namola, alegando que são pessoas que estavam a criar o distúrbio do boato do desaparecimento, do encolhimento dos órgãos genitais. Nós tivemos também problemas. A Ilha do Ibo, muito recentemente, também a UIR entrou com toda a força lá para reprimir as pessoas. Portanto, esta aqui é a forma normal deste governo lidar com a população, quando a população quer defender o seu direito à vida, quer defender o seu acesso aos recursos, quer defender o seu acesso aos recursos que são deles, onde eles nasceram. É só usar a UIR, é só usar balas, é só usar assassinatos. Portanto, não é só na Namola, isto está acontecendo no país inteiro. Se nós quisermos agora ver especificamente o caso da Namola, nós na província de Maputo, acho que toda a gente acompanhou, em fevereiro deste ano, em Chinavane, 8 membros da Namola que foram violentados, torturados, humilhados em público, e que o Tribunal Judicial do Distrito da Manhissa veio a decretar que eles eram inocentes. Porque eles foram torturados, invadiram as suas casas à noite, foram levados sem mandato nenhum, foram detidos nas suas casas de noite. Membros da Polícia da República de Moçambique, juntos com membros da Frelimo, pegaram 8 pessoas, torturaram em público, incluindo uma senhora, que essas imagens se tornaram virais. E esses membros da Namola, eu gostaria de citar os seus nomes para também prestar-lhes uma homenagem. Esses 8 membros que depois foram libertos pelo tribunal, uma vénia para o Tribunal Judicial do Distrito da Manhissa, que não só decretou a sua libertação, como também ordenou que se abrissem processos contra os homens da UIR e do Partido Frelimo que cometeram aquelas atrocidades. Estas 8 pessoas são o Sr. Júlio Chivambo, o Júlio Cossa, o Nelson Psungo, o Santos Manhate, a Gina Mutote, Rui Chivambo, o Sr. José Bila, aquele senhor muito eloquente, e também, muito especial, a minha irmã Henriqueta Tsuvani, que é aquela senhora que vocês viram de braços amarrados num poste, torturada, humilhada como mulher. Este é muito recente na província de Maputo, como é que a Frelimo age, como é que instrumentaliza a polícia e como é que os seus membros torturam, humilham e ficam impunes. Nós tivemos também na cidade de Maputo, muito recentemente, um jovem chamado Amílcar Alfredo, que é da Aja, que foi raptado, torturado e depois devolvido com as pernas já praticamente partidas. Isto foi um caso muito recente, ainda aqui da cidade de Maputo. Nós tivemos, volto a repetir, na Zambésia, a tentativa de assassinato do Joel Amaral, MC Trufafá, tentativa de assassinato do Shadrach Francisco, o antigo coordenador político da Zambésia. Só no distrito de Mucubela foram assassinados 5 pessoas do distrito de Mucubela, com Aliamis Abilo Luiz, Shafi Arilani, Fakir Bernardo, Joventina Arnaldo Antônio Mudiele. Todos estes da província da Zambésia, distrito de Mucubela. Foram todos assassinados recentemente, agora é abril. De tudo isto, quando a Frelimo está fazendo, está destruindo, está matando, só no partido Anamola, o nosso último relatório, ontem submetemos já à Procuradoria um relatório e uma denúncia atualizada. Temos 436 casos de violência extrema contra este partido. Um partido que só tem 8 meses, já sofreu 436 casos de violência extrema feita pela polícia a mando do Partido Frelimo. E destes, incluindo o Anselmo, 56 assassinatos, 56 mortos. E só no distrito de Moatize, em Tete,
foram 50 casas incendiadas por membros do Partido Frelimo. Então, esta que é a realidade que nós temos, que eu queria fazer esta primeira abordagem prévia, para depois entrarmos naquilo que é as nossas medidas para este último dia do mês, este último dia dos 3 dias de luto nacional. O que nós vamos fazer? Agora você abre bem os seus ouvidos e agora convoca as pessoas, as 30 pessoas que você não tinha convocado antes, convoca agora. Convoca as 30 pessoas neste exato momento para se conectarem à nossa página. Convoca, porque vou anunciar agora aquilo que é o entendimento do que nós vamos fazer neste último dia, dos 3 dias de luto nacional, a propósito de quê? Estes 3 dias de luto não foram apenas por causa do Anselmo Abílio Vicente. Estes 3 dias de luto foram por causa do Anselmo Abílio Vicente, mas estes 3 dias de luto também são pelo Elvino Dias. Estes 3 dias de luto são pelos milhares de moçambicanos que foram assassinados por este regime por reivindicar apenas o direito de serem cidadãos. Só isso. De exercerem os direitos básicos de ser cidadãos, que foram assassinados. Estes 3 dias de luto também são pelos garimpeiros que estão a ser assassinados em vários pontos do país. Estes 3 dias de luto também são pelos chapeiros que estão a ser silenciosamente assassinados por não lhes permitir poder trazer o pão a casa como deve ser. Estes 3 dias de luto são pelos mais de 20 milhões de moçambicanos que vivem com menos de $1 por dia. Estes 3 dias de luto são pelos milhões de jovens em Moçambique que não têm emprego absolutamente nenhum, desesperados, que não têm um teto onde colocar a sua cabeça. Temos aqui também os milhares de jovens formados nos institutos, formados nas escolas públicas e privadas, formados nas universidades, que não têm nenhuma chance de ter nenhum enquadramento, porque temos um governo que não investe na educação, não investe no ensino técnico profissional, não investe nas infraestruturas públicas, não investe na economia para ela gerar capacidade de albergar mais emprego. Estes milhares de desempregados com diploma na mão, estes 3 dias de luto também foram para eles. Estes 3 dias de luto que nós decretamos são 3 dias de luto pelas centenas de mulheres que estão a ser sequestradas, raptadas, violadas, agredidas, arrancadas os seus órgãos para este negócio dos órgãos humanos que sabemos que é um negócio do próprio regime. Pelas milhares de crianças que têm desaparecido, saem e vão à escola e não aparecem mais nas suas próprias casas, porque há tráfico de crianças, há tráfico de seres humanos promovido por este mesmo regime. Também estes 3 dias de luto são pelos milhares de jovens hoje, mergulhados nas drogas pesadas. Porque hoje foi dito e é dito que o negócio das drogas pesadas é um negócio do partido. É esse negócio que está a destruir milhares de lares, milhares de jovens estão a ser destruídos. E eles nunca combatem a fonte, que é a costa moçambicana, que é a costa da heroína, como é chamada internacionalmente, onde entre as drogas pesadas estão a destruir a sociedade moçambicana. E não só, hoje estão até a destruir a sociedade sul-africana, os jovens sul-africanos com o famoso nhaiope, de heroína que vem de Moçambique, heroína que é importada com conivência do regime da Frelimo. Estamos a dizer também que estes 3 dias de luto foram para os milhões de moçambicanos que não tendo escola, não tendo emprego, não tendo habitação, eles fazem-se à rua no setor informal. 95% dos que trabalham em Moçambique trabalham no setor informal. Pandando. São os homens dos chovas, são os homens dos chapas, são os homens do taxi-mota, são os homens que vendem recargas de telefonia móvel, são os homens que têm que fazer boladas porque não há nada a fazer,
são os homens que vendem na rua, são os homens que estão nos mercados informais, são os homens e mulheres que passam a vida, alguns deles, a fazerem até negócios ilícitos, exatamente porque não têm nenhuma alternativa viável para eles sobreviverem. Mulheres que são obrigadas a vender os seus próprios corpos porque querem sobrevivência. Hoje nós sabemos que na própria polícia, no exército, no funcionalismo público, na função pública, são muitas mulheres que têm que entregar o seu próprio corpo para conseguir ter uma promessa de emprego. E muitas delas, enganadas depois disso, entregam os seus corpos, pagam centenas de milhares de meticais e depois são enganados. Estamos a fazer os 3 dias de luto por causa dos polícias que foram assassinados por causa de determinadas pessoas que querem tomar conta agora dos novos negócios da droga, os novos negócios dos raptos, os novos negócios dos sequestros, os novos negócios ilícitos que são feitos. Então tem que matar os antigos polícias para eles ocuparem esse lugar. A esses polícias nós também fizemos os 3 dias de luto. Esses que tombaram a executar ordens ilegais. Muitos polícias da UIR, da GOI, do DIO, da Cernic são os instrumentalizados para cometer crimes. São instrumentalizados como armas de guerra para matarem pessoas, para silenciarem opositores, para silenciarem ativistas, para silenciarem o povo moçambicano que tenta reivindicar os seus direitos. A esses mesmos polícias também, nós também estamos a fazer os 3 dias de luto. Estamos a fazer também os 3 dias de luto pelos milhares, mais de 15 mil moçambicanos que estão no exército, estão a combater o terrorismo, estão a proteger a segurança nacional, estão a proteger a soberania nacional, estão a proteger o território, a integridade territorial de Moçambique, mas não tem botas, não tem uniformes, não tem ração de combate, não tem subsídios, não tem, às vezes, o seu próprio salário. Os seus próprios salários são desviados por uma elite que se encontra no próprio exército, que vive abocanhando aquilo que devia ser para aqueles que estão no teatro de guerra. Portanto, estes 3 dias de luto foi para os inúmeros funcionários públicos que vivem em condições desumanas, que o salário só quando calha, o salário não tem nenhuma regularidade, não há progressão na carreira, salários miseráveis e que em condições de trabalho também que são uma verdadeira miséria. E alguns deles usados pelo Partido Frelimo para fazerem propaganda política. São os mesmos professores, por exemplo, os mais de 170 mil professores. Estes 3 dias de luto também são por eles, porque estão a ser assassinados silenciosamente, sem nenhum subsídio de saúde, sem subsídio de risco, sem nenhum direito que vem reivindicando há mais de 10 anos são lhes dados. Estes 3 dias de luto também são pelos médicos que há mais de 15 anos vêm reivindicando direitos fundamentais que estão no Estatuto dos Médicos, mas que este governo rejeita, nega a conceder estes direitos. Mas eles têm que ir ao hospital, têm que ir aos postos de saúde, têm que ir aos centros de saúde para salvar vidas. Estes 3 dias de luto também são para esses médicos. Os profissionais de saúde são aos milhares que são obrigados, com condições precárias, à sua própria vida. São obrigados a ir todos os dias aos postos de saúde, às unidades sanitárias, para salvar o povo moçambicano. Portanto, estes 3 dias de luto também são para todos os partidos de Moçambique, incluindo a Anamol, que são perseguidos, são detidos injustamente, vítimas de prisões arbitrárias, vítimas de perseguição, também estão a ser assassinados silenciosamente. Estes 3 dias de luto são também pelas mais de 400 famílias que perderam os seus entes queridos, perderam os seus familiares durante as manifestações de 2024, que até hoje o governo não deu resposta a essas famílias, não compensou essas famílias, que foram mortas com as balas, das pessoas que as deviam proteger, mas foram as pessoas que os mataram. Que ainda agora o tribunal condenou 2 deles e os próprios generais desta mesma polícia os protegem, dizem que não os conseguem localizar, porque esses estão desaparecidos. Estas famílias que foram assassinadas por estes homens e tantos outros
Estes 3 dias de luto também são para essas famílias. As milhares de famílias que têm pessoas da sua família que estão com braços estropiados, pernas amputadas. Alguns têm balas dentro do seu próprio corpo, disparadas pela UIR, disparados pelo Cernic, disparados pelo GOI. É para eles também estes 3 dias de luto. Estes 3 dias de luto são para os milhares de moçambicanos que vivem com medo, que vivem sendo ameaçados constantemente. As comunidades rurais que estão a ser assassinadas silenciosamente, retiram os seus recursos, retiram as suas madeiras e que eles não têm nenhum benefício. Retiram os seus rubis e eles não têm nenhum benefício. Retiram as suas turmalinas, eles não têm nenhum benefício. Retiram a sua tentalite, eles não têm nenhum benefício. Retiram o seu mármore, eles não têm nenhum benefício. Retiram o seu grafite, eles não têm nenhum benefício. Retiram o seu ouro, eles não têm nenhum benefício. Retiram o seu diamante, eles não têm nenhum benefício. A única coisa que acontece, retiram tudo isto da comunidade, sugam tudo isto da comunidade. Quando a comunidade quer falar, mandam as unidades de intervenção rápida disparar sobre essa mesma população. Essa mesma população que contava que pelo menos o serviço público havia de lhes trazer algum benefício dos inúmeros recursos que estão a ser explorados em Moçambique. Nenhum benefício. Hoje vamos ao hospital, mesmo no Hospital Central de Moçambique, de Maputo, que é a maior unidade sanitária do país. Não tem algodão. O doente tem que ir comprar algodão para entrar no hospital. Não há gesso. Hoje é usado papelões para pôr nos pés das pessoas que têm problemas. Hoje não temos material cirúrgico. Não há tesouras. Não há linhas de sutura. Não há hoje máquinas de diagnóstico. Estão todas avariadas, não funcionam. Nem o próprio raio-x. No hospital não existe álcool. Não existe nem sequer medicamento para tratar uma queimadura. O hospital hoje está desprovido, não tem medicamentos, não há nada. Então é isto que nós temos. Não há higiene, não há nada. O hospital hoje se tornou uma espécie de anticâmara para o cemitério. Hoje o hospital parece uma instalação de um velório antecipado desta mesma comunidade. Então, os nossos 3 dias de luto são para todos estes que estão a ser assassinados silenciosamente pelo regime da Frelimo. Estão a ser mortos, estão a passar por um genocídio generalizado em Moçambique. Os 3 dias de luto foram para todas estas pessoas, foram para todos estes deserdados, estes que se tornaram miseráveis, pela miserabilidade que chegaram, causada pelo próprio regime que devia colocar condições para eles, hoje tornar os moçambicanos miseráveis. Miseráveis e numa grande cadeia que é Moçambique. Moçambique tornou-se uma cadeia em grande escala. Que estamos aqui dentro, estamos proibidos de manifestar os mínimos direitos. A imprensa não tem mínimos direitos. A imprensa está capturada hoje. Todos os órgãos da comunicação estão capturados. As televisões estão capturadas. Os jornais estão capturados. Todas as formas de liberdade de informação, de expressão, estão hoje todos condicionados. E depois foram contratar jovens que se tornaram desempregados para os colocar nos Facebooks, para os colocar nas redes sociais, a defender este mesmo regime que tornou as famílias desses mesmos jovens desgraçados e miseráveis. Quer dizer, é a história da galinha do Lenin, que arranca a galinha, que ele arranca as penas da galinha, a galinha sangra, com tanta violência, depois atira uns pedacinhos, uns pequenos grãos de milho, e a galinha anda a comer aquele milho que é dado pela própria pessoa que humilhou a galinha, que fez a galinha sangrar. É o que está a acontecer em Moçambique. Portanto, este mesmo regime cria desemprego, cria miséria entre a população, depois busca os próprios filhos destes miseráveis e manda-os para assassinar as próprias famílias. Manda-os para estar nas redes sociais a defender o próprio regime que está a matar os seus próprios pais, os seus próprios vizinhos e que está a matar o futuro dele próprio. A educação que nós temos hoje, saiu um relatório há pouco tempo, um dos piores sistemas de educação do mundo é Moçambique. Os piores sistemas de educação do mundo. E vem defender isto.
vem defender isto. Então, este é que é o grande problema que nós temos neste país. Então, cria essa miséria sobre o povo e depois dispara sobre esse mesmo povo e pega-se nos filhos desse mesmo povo para defender aqueles que desgraçaram as próprias famílias. E é por isso hoje, este mesmo regime é campeão. Estes senhores são campeões no sugadedismo. Essas famílias miseráveis, que não há emprego, não há escola, são eles próprios que depois andam a abocanhar crianças, 14 anos, 15 anos, para se meterem com esses mesmos senhores a troco de migalhas para poderem sobreviver. Então promovem o sugadedismo, promovem o catorzismo, destruíram todo tipo de valores que este país ainda tinha. Hoje não há valores. A Frelimo antes, que eram o exemplo daquele que veio libertar o homem, veio libertar a terra. Hoje, a Frelimo é o antro dos contravalores. O sugadedismo, o catorzismo, os assassinatos, os raptos, os sequestros, o tráfico de drogas, o desvio de fundos, o roubo até de dinheiro e bens das cheias, das tragédias, das desgraças que o país tem, dos desastres, roubam tudo isso. Hoje virou o centro dos contravalores. Hoje virou o viveiro da miséria do povo. Hoje virou a fonte repressiva em que o povo hoje tem medo, foge daqueles que anteriormente vieram como libertadores, hoje são opressores, piores ou iguais aos terroristas que estão em Cabo Delgado. Hoje temos o terrorismo no Cabo Delgado, mas também temos o terrorismo urbano do próprio governo, que usa terrorismo contra o seu próprio povo. Então nós, meus irmãos, chegou a hora de dizermos basta, tem que parar esses assassinatos. Tem que parar essas mortes, tem que parar esses sequestros, tem que parar esses raptos. Hoje, os empresários desapareceram de Moçambique. Milhares de empresários estão fora do país, porque são sequestrados. E alguns deles foram apoiantes do Partido Frelimo nas eleições passadas. Estão a ser sequestrados na mesma, estão a fugir do país. Hoje, Moçambique virou o antro do terrorismo internacional. Forças terroristas internacionais vêm para Moçambique, porque é exatamente o lugar ideal para se instalar. É por isso mesmo que até o filho daquele grande traficante de drogas da Colômbia, não é? Esteve instalado em Moçambique, acolhido pelo próprio governo da Frelimo. O próprio governo da Frelimo acolheu o filho e a família do Pablo Escobar. E ele disse isso numa entrevista, que negociou com a Frelimo para estar em Moçambique. O grande traficante de droga do Brasil esteve acolhido pela Frelimo em Moçambique, o Fuminho, até ser detido. Grandes traficantes de drogas, grandes criminosos do mundo têm espaço em Moçambique. É um lugar privilegiado. Onde é que o povo vai ficar? Onde é que nos resta espaço? As praias estão a ser vendidas, as florestas estão sendo vendidas, as terras estão sendo vendidas, os recursos estão sendo vendidos. Quer dizer, o país todo está à venda. Há um leilão internacional onde foram lá colocar o país. É por isso que não nos disse o que foi fazer na China. Há pouco tempo, o presidente da UIR não disse o que foi fazer na China. Nós sabemos. Foi lá para vender o pouco que ainda resta deste país. O único negócio que eles têm agora é o negócio de vender o país. De pegar o país como se fosse um bolo, cortar as fatias, ir vendendo. Vai vendendo para a China, vai vendendo para a França, vai vendendo aos pedaços, vai vendendo o nosso país. Então, caros amigos, era esta a introdução que nós queremos fazer. Agora, hoje, preste atenção, abre bem os seus ouvidos para aquilo que vou dizer agora. Abre bem os seus ouvidos. Hoje, terceiro dia de luto nacional. Hoje, terceiro dia de luto pelas vítimas reais e as vítimas silenciosas deste regime. Nós vamos, daqui a pouco são 13 horas, vamos prestar um minuto de silêncio, vamos cantar o hino nacional
E depois vamos fazer os nossos cânticos, apitos e buzinadelas. Vamos fazer como fizemos desde o primeiro dia. Mas hoje temos um ingrediente especial. Sendo o último dia dos 3 dias de luto, vamos introduzir uma coisa, presta bem atenção. A partir das 20 horas de hoje, Niassa, Cabo Delgado, Nampula, Tete, Zambésia, Manica, Sofala, Gaza, Inhambane, província de Maputo, cidade de Maputo, ilhas, que são tantas que nós temos, a partir das 20 horas de hoje, por tudo quanto eu disse, pela miséria, pela desgraça em que o país está sendo arrastado, às 20 horas de hoje, voltaremos a tocar com grande intensidade as panelas. Às 20 horas de hoje, das 20 até as 20h30, onde quer que você esteja, prepare-se para bater as panelas. 30 minutos hoje de demonstração de revolta contra tudo quanto eu disse. O protesto contra este genocídio ao povo moçambicano. O protesto contra este desgoverno que está acontecendo neste país. Das 20 horas às 20h30. 30 minutos. Vamos tocar, vamos bater as panelas. Para mostrar a este regime que basta assassinatos, basta raptos, basta sequestros, basta prisões arbitrárias, basta roubar o povo, basta vender o país aos pedaços, basta de vender o nosso país, basta de desencaminhar o nosso país, basta de derramamento de sangue. Das 20 horas às 20h30, hoje vamos tocar panelas, todo Moçambique, todos os distritos, todas as casas, todos os moçambicanos. Quem não tiver panelas, tem apitos. Quem não tem apitos, tem vuvuzela. Quem não tem vuvuzela, pode pegar em 2 metais, 2 ferros e bater os ferros. Todas as pessoas, do que for possível fazer barulho. Hoje, são pedras, são ferros, são paus, tudo que tiver capacidade de emitir um som forte, das 20 horas às 20h30. Os chapeiros também podem aproveitar das 20 horas às 20h30, tocar as vossas buzinas. Os taximotas também podem fazer isso. Todos os jovens que têm carros moçambicanos também podem tocar as suas buzinas se estiver na rua, a ir para casa. Vai tocando na sua rua até chegar a casa entre as 20 às 20h30. Onde quer que você esteja. Esteja em casa, esteja na rua, esteja lá onde você estiver. Nesses 30 minutos, são os 30 minutos para você demonstrar o seu repúdio, a sua revolta para aquilo que se tornou esse país. Arrastou-se o país para ser o segundo mais pobre do mundo. Arrastou-se o país para ser um dos mais corruptos do mundo. Arrastou-se o país para ser um dos países mais inseguros do planeta. Então é preciso levantarmos e dizer que basta. Ana Malala. Das 20 horas às 20h30. Vamos pegar tudo o que faz barulho, de preferência as panelas. Vamos hoje tocar bem alto. Todo Moçambique. Não tem que ser só a província de Maputo, a cidade de Maputo. Não. Todo o país. Meus irmãos da província de Niassa, minha terra natal, onde eu nasci. Pessoal de Lixinga. Pessoal de Quamba, aí em Niassa. Pessoal de Mandimba, meus amigos de Mandimba. Pessoal de Mecanhelas, aí em Niassa. Hoje, às 20 horas, todo mundo a tocar panelas. Cabo Delgado, meus amigos de Cabo Delgado, é a província vizinha da minha, os meus vizinhos. Em Pemba, vamos tocar as panelas bem forte, aí na cidade de Pemba, temos que tocar as panelas. Em Chiure, vamos tocar as panelas bem forte. Meus amigos de Nampula, cidade de Nampula, a cidade de Nampula, cidade vibrante, que vai acolher a convenção do Anamola em junho. Cidade de Nampula, vocês aí, na Micopo, 20 horas
às 20h30 tocar panelas, 20 horas às 20h30 tocar apitos, 20 horas às 20h30 tocar buzinas, 20 horas às 20h30 tocar também qualquer instrumento que faça som, que faça barulho, aí em Nampula, né? Distrito de Mogovolas, tocar muito bem, vocês que foram vítimas, aí esse distrito que foram assassinados, tocar aí as panelas bem forte, filmar tudo isso, tirar fotos e filmar e partilhar toda esta imagem pelo país inteiro. Essas imagens têm que chegar até a comunidade internacional, têm que chegar a todos os parceiros deste país, neste mundo. Aí, meus irmãos da Zambésia, aí pessoal de Quelimane, Machwabos, são bem fortes vocês, resistentes. Vocês têm uma história de resistência bastante forte. Aí, em Quelimane, pessoal aí de Murumbala, pessoal aí de Mucubela, o pessoal aí de Gilé, o pessoal aí de vários distritos da Zambésia, por favor, 20 horas às 20h30 tocar as panelas, fazer barulho para mostrar o nosso repúdio. Pessoal de Tete, cidade de Tete, uma cidade quente. Hoje vocês têm que demonstrar que são quentes. 20 horas às 20h30. Ao distrito de Macanga, que eu gosto muito de Macanga. Distrito de Macanga, é a altura de tocar as vossas panelas. Distrito de Moatize, é a altura de tocar as panelas. Tocar bem forte. Cidade de Tete, província de Tete, é a altura de tocar as panelas bem forte, tá bem? Vamos para a província de Sofala, o centro da resistência, onde Samora Machel, quando chegou na cidade da Beira, disse o seguinte: eis que chego à cidade da reação. Sabem que são os beirenses, dos moçambicanos com a cultura política e cívica mais alta deste país. É por isso que a grande resistência está ligada à província de Sofala. Então contamos com a cidade da Beira, contamos com Maringue, contamos com vocês de Caia, contamos aí também com Dondo, contamos com a província de Sofala para as 20 horas, às 20h30, tocar panelas hoje, para que se ouvir até os maiores, a todos os cantos deste mundo devem saber que Moçambique está tocando panelas em repúdio, em reivindicação ao descaminho, à tragédia e digamos assim, ao abismo em que o povo foi colocado. Temos que sair desse abismo, desse lugar escuro onde nos fomos colocados. Estamos a iniciar a nos libertarmos desse lugar escuro, desse abismo em que colocaram os moçambicanos. Até para aqueles jovens influências que andam a defender o regime. Também queremos libertar a vocês próprios que estão neste momento aprisionados, estão numa cadeia. Estão segundo aquilo que se diz o síndrome de Estocolmo. O síndrome de Estocolmo, que é a vítima passar a amar o opressor. É o que está a acontecer com estes influências, estes jovens manipulados por um prato de peixe frito e arroz, e que andam aí a defender um regime que está a assassinar os seus próprios irmãos, as suas próprias famílias. Então, a província de Manica, Chimoio, a terra que viu nascer o nosso irmão Anselmo Abílio Vicente. Chimoio, levantem-se. Um herói vosso foi assassinado de forma bárbara e cobarde. Chimoio deve tocar panelas bem forte. O som mais alto que deve passar por toda a atmosfera de Moçambique deve vir de Chimoio. Ou seja, aí de Chimoio tem que tocar bem alto. Província de Manica, distrito de Manica, né? Tocar bem alto. Os vossos rios aí estão totalmente poluídos. O rio Revoa, totalmente poluído de mercúrio, poluído de minerais pesados. Estão sem pesca, estão sem agricultura, estão totalmente na miséria. Tocar as panelas em Manica para mostrar que vocês não querem mais ser usados como animais, como escravos, e serem roubados as vossas terras, os vossos recursos, e vocês serem ainda por cima perseguidos, mortos, assassinados pelo próprio regime que vos roubou tudo, que vos tirou tudo e vos tornou desgraçados. Tocar as panelas hoje em Manica. Nhembane, é a altura de se levantar vocês, os meus irmãos bitongas,
Vocês também aí, matsuas de Inhambane, é a altura de saírem do comodismo. Ficaram muito tempo a dizer que a Frelimo tinha o seu bastião na cidade de Inhambane. O que tem em Inhambane? Desgraça. Desgraça total. Não há nada, não há desenvolvimento. Uma terra totalmente esquecida. Com uma terra com um potencial incrível. O potencial turístico de Inhambane. O potencial em madeiras, em recursos naturais. É incrível. Uma terra riquíssima. Mas um povo desgraçado, esquecido. Meus irmãos aí de Massinga, a kujija ni kujivona jihambanile. Chinavela kujivona himatifo. Então, queremos ver com os nossos próprios olhos e ouvidos, vocês de Massinga, vocês de Inhambane, vocês hoje tocar panelas para todo mundo saber que Massinga existe, que Inhambane existe. Meus irmãos de Gaza, coitados, coitados, coitados. Coitados, machanganas. Machopes de Inhambane, de Gaza. Machopes, machanganas de Gaza. Perdidos. Disseram que eram o bastião do regime. 50 anos. O que é Gaza? Uma das piores desgraças deste país. Uma província desgraçada ao absoluto. Esse mesmo regime está a maltratar os vossos irmãos em Chibuto. Estão a tirar as areias, estão a poluir os vossos rios. O rio Xangane está poluído com mercúrio e tudo. A população já nem tem o que comer, nem tem como fazer agricultura. E dizem que são um bastião. Qual bastião? São um bastião da miséria, isso sim. Xaxai, Massinga. Massinga não. Xaxai, Macia. Levantar. Chokwe. Levantar-se. Panelas bem fortes aí. População de Gaza. Vocês aí de Xisano, de Chibuto, de Manjacasse. Levantar, levantar, tocar as panelas. Província de Maputo, outra desgraça, miséria total e completa. Levantaram-se aí na província de Maputo. Ainda tinham um pouco a Mozal, já acabou a Mozal, destruíram a Mozal. Já não há emprego, estamos todos desgraçados na província de Maputo. Os recursos da província de Maputo que são retirados não beneficiam ninguém nessa província. É desgraça total, só desemprego. Desemprego, miséria e total. Cidade de Maputo. Bom, vocês da cidade de Maputo, acho que são os piores desgraçados do país. Piores desgraçados do país estão na cidade de Maputo. Miséria completa. O Instituto Nacional de Estatística mostrou o tal relatório dos orçamentos familiares. Miséria. A pobreza que existe dentro da cidade de Maputo até é pior que existe nas zonas rurais. É só show-off de que estou na town. Mas qual town? A town da miséria. Perdidos, não há emprego, estão a pandar, ficam sem comer. Hoje estão aí, perdidos. Se não há boladas, não há vida. É a viverem como cães, comerem comida de cães. A comida que andam a comprar no Esquelene, no Fajardo, à noite. Alguns do regime usam aquilo para dar aos cães. E vocês andam a comer aquilo, tripas de galinha aberta, pele de galinha, é o que vocês comem na cidade de Maputo. Eu conheço isso e vivo. É essa vida que vocês estão voltados. Tocar panelas. Vocês aí da República de Machaquén. Vocês aí da Esquelene. Vocês aí do Spamanin. Vocês aí, bairro 25 de Junho. Vocês aí do Camfumo, Cambuquana, Camavota, levantar. Pessoal da Catembe, levantar. Pessoal da Ilha de Inhaca, levantar. 20 horas, tocar panelas, meus irmãos, panelas, até as 20h30. Deve saber esse regime, deve saber o mundo que repudiamos tornar o nosso país um lençol de sangue interminável. O derramamento de sangue deve terminar. Derramamento de sangue deve acabar. Derramamento de sangue deve cessar. Ana Malala! Chega! Chega! Chega de sermos mortos, assassinados, perseguidos por um regime que tinha a obrigação de proteger, tinha a obrigação de prover educação, tinha a obrigação de prover saúde, tinha a obrigação de defender o próprio povo e não persegui-lo. Chega de sermos governados por uma máfia. Chega de sermos governados por gangsters. Chega de sermos governados por assassinos. Basta!
Anamalala. Então é hora de bater as panelas, meus irmãos. 20 horas de hoje vai ser um dia histórico. Vai ser um dia histórico. E você é que vai fazer esse dia histórico. Moçambique vai ser falado pelo mundo inteiro pelo que vai acontecer hoje em Moçambique. Dia para bater as panelas, 20 horas às 20h30. Meu irmão, meus irmãos, e assim chegamos ao fim de mais um direto da página oficial de Venâncio Mondlane. Um forte abraço. E não vamos nos ver, vamos nos ouvir às 20h30. Quero ouvir o som das tuas panelas. Quero ouvir o som da tua buzina. Quero ouvir o som do teu apito. Quero ouvir o som da tua vuvuzela. Quero ouvir o som da tua voz. Quero ouvir o som, mesmo aquele que não tem nada, pode sapatear, bater com o sapato no chão. Quero ouvir o som que você vai produzir. Quanto maior for o som produzido, maior é o grito dos moçambicanos, maior é a nossa libertação deste regime opressor. Um forte abraço. Um beijo. E tchau!